Meus irmãos, graça e paz. Estamos chegando até a sua casa com mais uma devocional. Hoje é sexta-feira e com certeza Deus abençoou ricamente a sua vida. E a minha oração é que o Senhor continue a abençoar o teu viver, abençoar a tua casa, que dê um bom final de semana. Eu quero convidar Lucas, que vai fazer a leitura do Salmo 1. Pense nessas palavras. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmos do 1 ao 6. Queremos convidar você a abrir conosco a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo 1, versículos de 1 a 19. Nós não vamos ler o texto na sua totalidade, mas aconselhamos que você possa fazer isto na sua casa. É bom lembrar que nem sempre as circunstâncias em que nós estamos vivendo são saudáveis e muitas vezes nós não podemos agir de acordo com elas. Precisamos aprender a fazer a diferença e sermos diferentes, conforme foi lido no livro dos Salmos, capítulo 1, versículos de 1 a 6, porque Deus nos convida a sermos diferentes. O nosso personagem em foco é o rei Josafá, cujo nome significa o Senhor é a luz. Ele levou o povo a depender e confiar no Senhor, independentemente da situação ou circunstância em que estavam vivendo. Ele levou o povo a buscar a santidade de Deus com a meditação na palavra e buscar um pleno avivamento. Eu quero convidar você para pensar comigo 3 lições na vida de Josafá. Veja o versículo 3. Diz que ele andou nos primeiros caminhos de Davi. A história dos reis de Israel é dividida em 2 blocos. Aqueles que andaram no caminho de Davi e aqueles que andaram no caminho de Jeroboão. No caminho de Davi, sempre positivo. No caminho de Jeroboão, sempre negativo. E é interessante que o texto diz que andou nos primeiros caminhos de Davi. Reconhecemos não ser tarefa fácil andar como cristão em nossos dias, mas é necessário. Nós somos semelhantes, devemos ser semelhantes à árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. O segundo aspecto, o segundo passo que Josafá deu foi buscar a Deus e a guardar os seus mandamentos. Veja o versículo 4, diz, antes procurou o Deus dos seus pais, e andou nos seus mandamentos. Os reis de Israel tinham deveres descritos na lei de Moisés. Podemos observar alguns deles. O rei deveria ser escolhido por Deus. O rei não podia multiplicar cavalos. O rei não podia multiplicar mulheres. O rei precisava meditar na lei de Deus todos os dias, porque a lei do Senhor é perfeita e infalível. A lei do Senhor é reta. A lei do Senhor restaura a alma. A lei do Senhor dá sabedoria, alegra o coração, ilumina os olhos. Josafá deu um terceiro passo. Você pode ver isso dos versículos 3 ao versículo 6 do capítulo 17 de 2 Crônica. Diz que o rei não procurou os balaíns e ainda tirou os altos. Deus não derrama bênçãos sobre nós quando estamos com o nosso coração dividido. Jesus ensinou que nós não podemos servir a 2 senhores. É necessário, sim, uma mudança radical, se de fato queremos experimentar um verdadeiro avivamento em nossa família, no nosso trabalho,
em nossos relacionamentos, em nossas vidas ou na igreja. Hoje, e tão somente hoje, é o tempo real e necessário de voltar à palavra de Deus, isto é, reavivamento. Eu quero trazer 4 desafios para a tua vida. Primeiro, andar de modo digno do Evangelho. A Bíblia nos ensina que devemos andar com humildade, com mansidão, com paciência, suportando uns aos outros. Esse suportar uns aos outros aqui é de auxiliar. Segundo, precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, reconhecendo que todas as outras coisas serão acrescentadas. Terceiro, precisamos romper com o passado, lembrando que você é nova criatura, que você nasceu de novo. E, finalmente, meditar na palavra de Deus. O salmista, no Salmo 1, diz que aqueles que meditam na palavra de Deus dia e noite, eles são como árvores plantadas junto à corrente de águas. No devido tempo, dá o seu fruto. Que Deus o abençoe. Escuta essa música para a sua edificação. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver, o inimigo não vai entender. E o crente, até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como um teu consolador. Teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus.